Prezados amigos e amigas, uma boa tarde para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nesses momentos que aqui estamos a viver, já com o início assim tão acolhedor na palavra, na fala da nossa querida amiga Rosana. Então, uma alegria poder partilhar com ela dessa atividade, que a gente possa assim seguir nesse mesmo clima de esperança, de alegria, de renovação, de bom ânimo que vai surgindo e se fortalecendo em nosso coração à medida que vamos nos abrindo à mensagem do Cristo e às luzes do Consolador. Eu gostaria, antes de iniciar a nossa fala, de também agradecer pelo convite na pessoa da Cecília. Depois de muitos anos, podemos retornar aqui a esta casa essa em que podemos reencontrar também corações muito queridos, não só aqui de Pirassununga, mas também da região. E isso é sempre uma das coisas mais valiosas de nosso movimento, esses ágapes de fraternidade em que nos reunimos em torno da luz de Jesus e da luz do Espiritismo. Que, portanto, o alto possa nos inspirar a todos para que daqui saiamos não só mais conscientes quanto ao que nos cabe realizar na seara do Espiritismo, como também mais repletos de fé e de esperança, que são os combustíveis benditos a nos sustentar na caminhada que todos temos a trilhar vida fora. E que seja o amor sempre a luz do horizonte a nos chamar para a grandeza de nossa destinação. Diz-nos o Espírito Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é para nós uma das mais belas frases dessa obra sublime. Diz-nos ele: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. E é preciso entendermos a magnitude dessa orientação de Lázaro para que entendamos o que foi a magnitude daquela presença entre nós, dessa visita que a terra recebeu. Porque é óbvio que Lázaro não somente nos fala que essa palavra esteve nos lábios de Jesus. Ela, de fato, esteve por muitas vezes. Basta consultar o Evangelho e lá veremos tantas vezes nos lábios de Jesus. Mas é preciso nós entendamos uma conceituação em torno do Mestre que foi para nós apresentada por João Evangelista, logo no início do seu Evangelho. Dentre os 4 Evangelhos, aquele que é o mais singular deles, pela grandiosidade de perspectivas e de visões que nos abre. Se os outros 3 falaram sim do Cristo enquanto Messias, mas muito voltados ainda para a sua atuação no mundo, a projetar o horizonte de transformações que o Evangelho realizaria no mundo, João nos fala sobretudo do Cristo cósmico, desse que o Espiritismo nos ensina, ou sobre o qual o Espiritismo nos fala, o que está envolvido neste projeto há 4 bilhões e meio de anos, muito antes de sequer termos qualquer consciência de nós próprios. Já ele efetuava essa obra de amor. Então é desse Cristo que João está nos falando, lá no conhecido prólogo, capítulo 1 do seu Evangelho. No princípio havia o Verbo. E é interessante nos debruçarmos aqui sobre essa conceituação em torno do Verbo, que se conecta com a fala ou a orientação de Lázaro. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se sobressaltaram. Se ele era o verbo por excelência, aqui não falamos só do verbo falado, daquele baseado no som, no movimento do ar, das partículas. Jesus era, acima de tudo, um verbo que comunicava sempre em tudo que fazia, sentia e pensava esse amor. De modo que a simples presença dele era a afirmação dessa palavra, ou era a afirmação dessa virtude. Por onde ele passava, portanto, nenhuma criatura conseguia ficar indiferente. Algumas ainda muito cerradas em seu orgulho,
muito embotadas em termos de consciência, de expansão de consciência, se fechavam ante a luz que os visitava. Talvez muitos de nós, naqueles tempos, estivéssemos nessa condição. Mas ainda assim, a luz ela é de tal modo que basta uma mínima fresta para que ela possa adentrar. Então, a luz de amor, desse verbo vivo do amor que foi acendida, por onde passava, ela deixava algum traço, algum marco nos corações que puderam com ela travar contato. Alguns, àqueles tempos, despertaram. Alguns, àqueles tempos, já se sentiram, de fato, assim, sobressaltados, abalados em seus fundamentos mais básicos de vida, de compreensão, de sentimento, e então constrangidos, no bom sentido aqui, né, impelidos por aquela força, se dispuseram, como os mártires, a descer aos circos. Outros têm se feito mais refratários ao poder dinâmico dessa força, ao poder que essa força tem de mover-nos, de tirar-nos do lugar. Muitos de nós a ela temos resistido. Mas essa é uma luta inglória, digamos, uma batalha perdida, porque não há resistência, não há muralha que o amor não possa vencer. Já dizia um sábio, em verdade, nosso objetivo não é buscar o amor, é remover as barreiras para que ele nos alcance, porque foi ele quem nos buscou. E é ele quem tem nos buscado desde aqueles dias inolvidáveis, mas poderíamos dizer mesmo antes disso. Porque a vinda de Moisés, como aqui já foi expressa, bem como de outros tantos missionários enviados e enviadas de Deus em todos os tempos, não era senão já parte desse projeto de amor, que no Cristo resplandeceria em seu ápice, em sua culminância plena. Jamais viram os horizontes terrestres luz mais bela, sol mais grandioso, estrela mais brilhante do que os olhos terrestres, físicos e espirituais puderam contemplar naqueles dias inesquecíveis da Boa Nova. Então, o Cristo era esse verbo vivo do amor, pelas palavras faladas, mas pelo simples olhar, fazendo ecoar essa palavra sublime, como disse Lázaro, e gradativamente conquistando os corações, vencendo, portanto, as muralhas que ainda mantemos, vem ele nos trazendo a essa grande seara de luz e de bênçãos, que é a seara do seu Evangelho, mais tarde continuada pelo Consolador. Como já diria o apóstolo Paulo, um desses que fez de tudo por resistir ao chamado do amor, em uma de suas cartas chegaria a dizer, quase que numa confissão, o amor do Cristo nos constrange. Constrange num duplo sentido, porque à medida que ganhamos consciência e vemos a dimensão de nossas limitações, vemos o quão pequenos ainda somos, quantas imperfeições ainda por trabalhar, quantos vícios a renovar, vamos ao mesmo tempo nos vendo, ainda mesmo assim e cada vez mais amados. E aí ficamos a pensar, e isso de certo modo nos constrange, mas o que fiz eu ainda? O que já pude fazer para merecer tal amor? Mas essa é a natureza do amor do Cristo. Por isso Paulo fala tanto em suas epístolas de graça. Conceito esse que não é tão trabalhado por nós espíritas, mas que é fundamental, entendamos. A graça não será um processo mágico que nos guinda ao céu pelas vias do favoritismo, pelas vias, né, da isenção de lutas. Não será esse o entendimento de graça. A graça é esse amor que nos buscou quando nada havíamos feito ainda por merecer. Porque essa é a natureza do amor divino, essa é a natureza do amor do Cristo. E quando
vamos avançando em termos de consciência, percebendo-nos ainda tão falhos, tão imperfeitos, mas ao mesmo tempo tão amados, isso vai nos constrangendo. Aí entra o outro sentido da palavra constranger, que Paulo quis nos trazer. Não dá mais para sermos simplesmente o que éramos, depois de sermos tocados pelos raios desse sol de amor. Uma vez que esses raios adentram o nosso mundo interior, clareando o que eram sombras, trazendo-nos, portanto, mais discernimento, mais consciência, mais lucidez, torna-se cada vez mais difícil simplesmente ignorar o chamado. Torna-se cada vez mais difícil resistir a esse chamado, que é o chamado da nossa própria essência. Do amor viemos, pelo amor fomos criados e naturalmente a ele estamos destinados. E não há nada no mundo nem no universo que há de ocupar ou preencher em nosso coração o lugar que é do amor. Ou a nutrição que só o amor nos poderá dar. Por isso, o Cristo, onde passava, exalando essa palavra, ele sobressaltava os corações, como disse Lázaro. Os corações se sentiam abalados. Aquilo que consideravam ser bases tão sólidas de sua vida, de seu modo de pensar, de seu modo de ser, de repente vamos notando a fragilidade de tudo aquilo. Vamos notando como aquilo, diante do que o Cristo nos descortina, dos horizontes que Ele abre, o quanto são pobres os nossos desejos, os nossos anseios aqui, neste mundo, neste plano material. E aí, naturalmente, o movimento consequente disso é: não dá mais para me deter somente nesse horizonte, porque o que o Cristo nos abriu, nos descortinou em termos de horizonte, é tão vasto e é tão belo, que o coração, cedo ou tarde, sente-se impelido a buscar aquele horizonte, a buscar aquela nova meta que se desenha para ele. Assim os mártires. Isso que nos explica a força daqueles corações que, humilhados, vilipendiados, separados de seus familiares, torturados naquelas prisões, adentravam aqueles círculos, ébrios de esperança, lembrando o cântico de esperança que a Rosana aqui mencionou para nós, ébrios, né? Aqui embriagados no bom sentido. A única embriaguez que para nós será legítima, a de esperança. Eles adentravam aqueles círculos, onde antes os gladiadores diziam a César: Ave Caesar, morituri te salutant. Os que vão morrer te saúdam. Os cristãos adentravam aqueles recintos, as feras diante deles adentravam a cantar: Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te saúdam e glorificam. Vejamos só o que pode, numa vida, uma simples mudança de horizontes. O simples descortinar de um horizonte mais luminoso, mais amplo, mais belo, pode ressignificar toda uma vida. E por isso, na mensagem do Cristo, amplificada depois pelo Espiritismo, essa vida futura, esse reino dos céus, do qual o Senhor nos fala, e Kardec, juntamente com os Espíritos depois, há de falar também, por isso, isso vai desempenhar um papel tão importante na estruturação da vida, do sentimento, das escolhas daqueles que nos propomos a seguir o Cristo pelas vias do Consolador. A vida futura, dirá Kardec, ou esse reino dos céus, para muito além simplesmente da pobreza do que é material, do pó que ao pó retorna, isso tem um poder imenso ao coração que se abre a esses horizontes. Poder de esperançá-lo, poder de muni-lo de uma força sem par, poder de dar-lhe o discernimento
para fazer melhores escolhas, preparando horizontes, uma felicidade, uma paz, que não estejam assim mais tão associados ao que é material e, portanto, está tão sujeito ao domínio do tempo, à efemeridade desta vida. Assim desceram os mártires aos circos. E dentre os primeiros mártires, uma figura há que nos é muito especial, a nós espíritas. Especialmente aqueles que temos um carinho muito grande e uma dívida enorme de gratidão ao nosso querido benfeitor Emmanuel, que tem sido, para nós do movimento espírita, um grande professor de evangelho, um grande descortinador das grandezas do reino de nosso mestre. Ele próprio se definia apenas como um simples pregador de cartazes a convidar para a festa do reino. Parece simples essa tarefa, mas quanto lhe custou alçar-se à condição de ser escolhido pelo alto para ser esse pregador de cartazes, pelas dadivosas mãos de Chico Xavier, por meio dessas mãos. Ele assim se definia. Mas ele só chegou a ser o Emmanuel que admiramos, o Emmanuel que tem em nosso coração um lugar tão especial de gratidão, por conta dessa figura, que esteve ali entre os primeiros que partiram, por fidelidade ao Mestre. Foi ela um coração que, ao ouvir a divina palavra amor, sobressaltou-se. Não pôde simplesmente se fazer indiferente àquele chamado. Por mais que possuísse no mundo certos recursos, seu marido era uma figura muito importante no Império Romano, ela experienciava já algumas dores naturais da vida e sentiu algo de muito diferente na mensagem, na pregação daquele jovem galileu que percorria ali os arredores do Tiberíades a falar de um reino dos céus, a falar da grandeza do amor, a convidar para a seara divina do Evangelho. Então, o seu coração vai cada vez mais se vinculando àquele chamado, mesmo que não pudesse encontrar, junto daqueles que lhe eram mais próximos, uma correspondência de ideal. A não ser numa serva, Ana. Então, a serva e a senhora, Lívia, passaram a partilhar juntas desse ideal do Nazareno, sem que o marido de Lívia, Públio Lentulus, pudesse apresentar qualquer compreensão naquele momento em torno daquele chamado ou daquele convite. E aí nós conhecemos a história. Nós conhecemos o desfecho de tudo aquilo, em especial aquele acontecimento tão marcante que mudaria tanto o destino não só da humanidade, mas também daquelas vidas ali envolvidas, Lívia, Públio Lentulus, enfim, quando no dia do Calvário, no dia do julgamento de Jesus, surge aquela calúnia infamante que envolve Lívia e ela, heroicamente, sem contar com a compreensão e mais agora, recebendo do marido o verdadeiro desprezo, heroicamente, por 25 anos, ela se mantém fiel àquele chamado do amor. Porque pelo menos nesses primeiros 25 anos o seu circo era diferente. O seu testemunho, porque a palavra mártir significa isso, testemunha, o mártir é aquele que testemunha o Cristo na sua vida, isto é, dá testemunho dele. O seu martírio primeiro foi no âmbito do lar, mas heroicamente nutrida pelo amor e pela luz da esperança. Ela perseverou. Até que então o Senhor a considerou digna do martírio nos circos. E ela não hesitou. Deixa o corpo material na condição de um dos primeiros mártires do cristianismo, lá no ano de 58, na cidade de Roma, na capital imperial.
E Emmanuel vai nos descrever, então, o mesmo que à época não pôde compreender, brindou-nos depois com essa obra sublime chamada Há 2000 anos. É quase que o seu pedido, talvez, de perdão, uma maneira de expressar a profunda gratidão pelo heroísmo de Lívia, ele faz ali a sua meia-culpa. Tenha coragem de revelar os seus equívocos diante do Mestre, para fazer dessa meia-culpa também uma maneira de exaltar a grandeza de sua esposa espiritual. E aí no capítulo 6 da segunda parte dessa obra, capítulo esse intitulado justamente Alvoradas do Reino do Senhor, Emmanuel vai nos descrever o que sucedeu a Lívia depois do martírio no circo. No mundo, para quem visse a cena somente com os olhos da matéria, o horror. Feras a devorarem os corpos de cristãos indefesos e, entre aspas, injustiçados. Embora buscassem uma outra justiça, muito acima da justiça ou das injustiças dos homens. Ali eles tinham a oportunidade de irem além, simplesmente, da justiça conforme a craveira comum dos homens. Queriam partilhar algo da cruz do Mestre, de todos o maior dos injustiçados, e que nem por isso reclamou, exigiu, cobrou. Então, o Cristo, na sua solidão, na sua cruz, era para eles agora consolo, inspiração, e sentiam-se em verdade felizes em poderem partilhar algo da cruz, algo do sacrifício pela causa mais alta da humanidade, que é a causa do Evangelho nos corações. Então, aos olhos materiais, o horror. Mesmo espiritualmente, sombras a envolverem aquela arena, onde pessoas se compraziam em verem aquelas cenas. Mas um pouco acima daquilo, ou para quem tivesse o olhar espiritual um pouco mais aguçado, veria que aquelas cenas de horror na matéria, ou mesmo aquelas sombras no entorno da arena, eram rapidamente dispersadas por luzes, por cenas tão sublimes que jamais antes haviam sido vistas na Terra, nem mesmo depois. O próprio Emmanuel chega a dizer que nunca se viu nas proximidades da Terra cenários tão sublimes como aqueles que puderam ser vistos na recepção dos primeiros mártires. A festa que a espiritualidade ali propiciava aos corações que se mantiveram fiéis. Então assim ela é recebida. Logo reencontra um grande amigo de seu coração, uma personagem assim que nos encanta no livro Há 2000 anos, chamada Simeão, o apóstolo da Samaria. Esse amigo já havia desencarnado, aliás, é descrita a desencarnação dele na obra, uma cena também muito bonita. A fidelidade, a renúncia, o sacrifício dele para salvar Lívia. E Simeão então vem recebê-la e ela é logo tomada por uma alegria assim indescritível, diante da qual as dores vividas na desencarnação, aquela desencarnação assim abrupta, né, chocante, não eram nada diante da luz de alegria, de esperança que agora lhe tomava o coração. De modo que mais tarde ela diria a Simeão, na descrição desse capítulo, se as pessoas soubessem o quão é miserável o preço de todas as agonias terrestres, de todas as lutas mais ásperas do mundo, ante o que está reservado aos corações que se mantêm fiéis, ninguém abdicaria do Evangelho. Ninguém sequer reclamaria ante as possibilidades que a dor vivida com esperança, com heroísmo espiritual, abre ao coração que se mantém fiel. E aí o Simeão até corrobora o que ela disse e fala assim:
Trabalharemos por isso, Lívia. Trabalharemos por um dia em que o Evangelho seja por todos na terra compreendido e aplicado. E para isso, nos sacrificaremos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes se fizerem necessárias. Criaremos postos avançados no mundo e haveremos de despertar os corações para essas divinas alvoradas. Porque vocês imaginam a transição que os mártires viviam ali, daquele horizonte sombrio lá da arena, as feras, a multidão em desvario, os guardas, enfim, aquele cenário assim doloroso, triste. De repente eles eram projetados para divinas alvoradas. Belezas que a pena não consegue descrever, o próprio Emmanuel fala, é difícil traduzir para vocês pela pena humana o que ali foi visto, o que ali foi recebido. Paulo já diria em uma de suas epístolas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Não há descrição possível. E era o que eles sentiam. Da noite escura eram transportados de repente às divinas alvoradas. De um reino que ali se iniciava, mas que demandaria séculos afora, muito e continuado esforço dos servidores de Jesus. Por isso, mais tarde viria o Espiritismo, voltando lá à mensagem de Lázaro, apresentar à humanidade a segunda palavrinha do alfabeto divino, sem a qual não se entende o projeto do Evangelho. A primeira é amor. Está lá, gravada no coração do Evangelho e na vida integral de Jesus. Mas a segunda é a reencarnação. Porque ali se iniciava, ali era a alvorada de um novo dia, que passaria ainda por noite, mas um novo dia que se anuncia para que cheguemos, enfim, enquanto humanidade, ao dia sem noite. Não fisicamente falando, porque as leis da astronomia não poderão ser quebradas. Mas imagina só quando na humanidade terrestre, mesmo entre os encarnados, já não mais existir a noite moral da ignorância espiritual, a noite moral dos vícios, das paixões, das ilusões. Imaginemos só quando chegarmos ao dia perpétuo, ao dia sem fim. Pois é isso que o Evangelho prepara. E é a isso que o Espiritismo também se destina, para esse dia sem fim. Trabalhamos por esse dia sem noite. Depois de algum tempo, em que ela é recebida, juntamente com Simeão e os outros tantos mártires que haviam desencarnado, ela passa algum tempo ali naquelas esferas espirituais sublimadas, e diz-nos Emmanuel que ali ela pôde entender melhor o sentido daquelas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então ela visita esferas que ela mal consegue descrever, ela vê a dimensão do trabalho que se realiza, que está sempre sendo realizado, sem que os nossos olhos vejam. Quantos e quantos corações incansavelmente trabalhando por aquele que não descansou um dia sequer desde a criação deste orbe. Estão aí, a pulular em toda parte, esperando simplesmente antenas a eles conectados. Aqueles que os possam refletir do lado de cá. Então ela vê toda aquela dimensão de trabalho e em um determinado dia, ela e os demais que ali estavam são surpreendidos com uma visita especial. A visita, simplesmente a visita do próprio Mestre, que vem então receber aqueles mártires. E o Emmanuel compartilha conosco, buscando traduzir isso em palavras humanas, porque ficamos a imaginar a comunicação de espíritos dessa natureza. Você imagina o que é você comunicar uma coisa não só pelo som, mas transmitir no pacote inteiro sentimento, cheiro, enfim, toda a sinestesia, a estesia completa do espírito. Então, imagina o que é a comunicação em esferas dessa natureza. A plenitude que é poder experienciar o Cristo em espírito. Por isso, poucos tiveram essa possibilidade até, porque
faltaria recursos para a gente poder suportar isso sem se desestruturar, tal magnitude de luz. Lá em nosso lar, só 2 espíritos haviam visto o Cristo, frente a frente. O governador e a ministra veneranda. Entre todos aqueles lá que trabalhavam, só 2 espíritos o haviam feito. Eurípides Barçanufo, quando foi levado ao Cristo, está registrado no livro A Vida Escreve, foi levado à esfera do Cristo, caminhou por um tempo, de repente viu a distância, notou que era Jesus, caiu de joelhos. Não suportou a simples presença. Então ali ela vê a visita do Cristo e o discurso dele. E ele começa primeiro acolhendo os que chegavam da terra em tais condições, fiéis servidores da causa até o fim. Vinde a mim, diz ele, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. E prossegue, nas moradas infinitas do Pai, há luz suficiente para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores e redimir todas as iniquidades. Há luz suficiente, porque provinda de Deus, fonte que não se esgota, manancial que não se finda jamais, há luz suficiente para consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades e dissipar todas as trevas. Então ele já traz esse tom de consolo e, digamos assim, de amplificação do que seja o horizonte do trabalho e a quem servimos. Em última ou primeira instância, nós buscamos servir a Deus. E como diria Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Senão nós próprios. Se estivermos com Deus, o que temer? Falta de recursos? Dor? Dificuldade? Se Deus é por nós, ou, como também diria Pedro numa de suas cartas, quem vos fará mal se estiverdes voltados para o bem? Porque o mal que o outro me faz pode me fazer mal? Só se eu permitir. Qual o mal que me faz mal? O mal que eu faço. Se eu não estiver voltado para o mal, se eu estiver voltado para o bem, que podem as criaturas que ainda lutam contra o Cristo fazer? Que podem as dores fazer? Se o bem for a preocupação maior do meu coração. Por isso também diria Jesus, não temais aqueles que podem matar o corpo. Temais antes aqueles que podem tomar cativa a alma e levá-la ao Geena. Esse é bem o espírito dos mártires. O tirano chega e diz, eu posso tomar o teu corpo. O mártir diz, mas e minha alma? Essa é livre, não tem sobre ela ascendência alguma. Como um dia, Saulo, ainda não convertido, voltou-se para Estevão e disse, o Sinédrio tem meios de fazê-lo negar ao Cristo. E aquele homem sozinho, diante daquele poderio do Sinédrio, a demonstrar a coragem e a resiliência do coração entregue ao Cristo, diz, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, ou de eliminar o meu corpo, mas desconheço neste mundo força capaz de me fazer negar a Jesus Cristo. Se estiverdes voltados para o bem, quem vos fará mal? Então é disso que Jesus está falando. Há luz suficiente para quem não se desconectar da luz. Há esperança, há consolo, há amparo, há sustentação para quem manter o coração e a mente voltados para o bem. E esse é o compromisso que assumimos com o Mestre. E aí ele começa a descrever, digamos assim, os horizontes, as perspectivas do trabalho do Evangelho nos séculos, no tempo e no espaço. Como a deixar claro para os que ali estavam, bem como para nós que acessamos isso aqui depois, em algum momento também já acessamos essa compreensão, de que com ele tínhamos um marco fundamental, mas o trabalho ali se iniciava. E seria algo a ser desenvolvido e consolidado no espaço e no tempo, porque depende de cada coração que adere, de cada coração que constrói para construir, que
que se educa para educar, que se ilumina para iluminar. Por isso a reencarnação é a segunda palavrinha lá do alfabeto divino, porque o amor em conjunto com a reencarnação há de produzir, como resultado dos séculos e dos esforços, o que é a meta, o reino dos céus um dia na terra. Mas antes, o reino dos céus em cada coração. Por isso Jesus fala muito claramente no diálogo com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da carne e do Espírito. Ou nascer da água e do Espírito. Reencarnar por reencarnar não leva necessariamente ao progresso. Nós temos aprendido isso a duras penas. Tantas têm sido as encarnações que temos desperdiçado. Então, nascer da água simplesmente não nos leva, nos projeta ao reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. E não tem força mais poderosa para despertar e transformar o Espírito que a do amor. Por isso as duas se conjugam, atendendo à finalidade da criação. A reencarnação vai aos poucos abrindo horizontes para o Espírito, as várias reencarnações. Então ele vai vendo o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele começa a vislumbrar aqui no horizonte. Depois de tantas e tantas vezes de decepcionar-se, de decepções e frustrações com o que é material, com buscas e conquistas pura e exclusivamente materiais, ele começa a vislumbrar algo mais. E é então que ele passa a reconhecer a necessidade de também nascer do Espírito. E isso, por excelência, é o Evangelho. Quem está em Cristo, diria Paulo, nova criatura é. Nasce de novo. Estrutura-se uma nova vida, porque é uma mudança integral, do sentir ao agir, passando por todas as etapas da cadeia. Então Jesus ele vai descortinando aqui para esses corações fiéis o que seria o trabalho dos séculos. Aliás, isso aqui é muito similar àquele sermão que Jesus faz, está registrado para nós no livro Boa Nova, no capítulo 29, aos 500 da Galileia. Só que lá ele aparece em espírito, materializado ali para os 500 da Galileia, e os conclama aos trabalhos do porvir. De modo que aqueles corações ali se comprometem e passam a formar, nas palavras de Humberto Campos, a sublime caravana que nunca há de se dissolver. Reencarnaram muitas vezes aqueles 500 e já não são mais 500. Hoje, muitos mais. Aqui também. Só que, nesse caso, Jesus está no mundo espiritual falando para os mártires e descortinando os horizontes do porvir. E a gente vai perceber o quanto esse discurso de Jesus aqui, ele tem ecos, ou ele ecoa um outro discurso seu, o sermão, que está lá registrado enquanto ele esteve entre nós. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, conhecido como sermão profético, que é um sermão muito rico, assim, embora os desafios do simbolismo que ele traz, quanto mais o estudamos, mais percebemos a sua pertinência para a nossa atualidade. O quanto Jesus ali, ele é direto, ele é incisivo, ele é cirúrgico no que se sucederia e em quais os antídotos, em quais as orientações a gente precisaria aplicar para não perdermos de foco a meta. Então a gente vai perceber muitas correlações entre os dois, de modo que esse texto que Emmanuel compartilha conosco é como que uma explicação, um desenvolvimento do que Jesus falou lá no sermão profético. E claro, no sermão profético, como é de conhecimento de muitos, Jesus vai apresentar um pouco do que seriam os desafios da transição. Momentos por hora vividos por nós. Então, os falsos profetas, as dificuldades com a desinformação, com o desvio de foco, por abundar a iniquidade, a caridade, muito se esfriaria. Então, uma série de problemas que vemos bem presentes em nosso contexto atual, ali estão descritos com a linguagem, claro, adaptada ao simbolismo. E aí, em determinado momento aqui, Jesus vai falar assim: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados,
porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Então Jesus prevê o que de fato se deu, a história atesta, muitos de nós estivemos envolvidos com isso, participando disso, que aquele sublime alvorecer que perdurou ali por 2, 3 séculos, os séculos luminosos e gloriosos dos mártires, ele foi sendo, digamos assim, encoberto. À medida que o tempo foi passando, à medida que mais elementos humanos foram sendo introduzidos na própria doutrina ou no próprio movimento que surge a partir do Evangelho, o cristianismo, a gente foi perdendo aquele brilho, aquela luz pujante, porque nós como que fomos lançando outros véus, fomos projetando de nós próprios sombras, e essas sombras foram nos privando aos poucos de acessar o sol que é Jesus, que é o Evangelho em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza. Então, o cerne da mensagem foi sendo relegado a segundo plano. A gente foi se preocupando mais com uma estruturação material, uma hierarquização, com a construção de determinados dogmas inquestionáveis, embora muitas vezes nada racionais. A gente foi estabelecendo uma série de práticas, de ritos absolutamente estranhos ao que está lá no Evangelho, em sua simplicidade, visando sempre a vida moral, a postura moral da criatura, mais do que elementos exteriores de adoração. Então a gente foi, aos poucos, perdendo contato com aquela alvorada, fomos criando de novo em nosso horizonte mental e sentimental como que brumas, como que névoas, a nos impedirem ou a impedirem que a luz do Evangelho nos alcançasse em cheio. Vivemos, de certo modo, uma noite. Do alvorecer, passamos a uma noite que perdurou por séculos. Então ele previu isso, tempo virá em que as lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, então aquela era inicial dos mártires, os 3 séculos, como queiramos, ou 4 séculos, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. Então, nessa escolha entre o que era a proposta do Cristo, a prezar pela simplicidade, pela renovação íntima, a prezar pela fraternidade a toda prova, pelo amor como ideal soberano e superior a tudo, a gente foi deixando com que a ambição, o egoísmo, o despotismo, a crueldade fossem aos poucos cerceando aquele manancial, cerceando os raios desse sol de chegarem até nós e também a outras criaturas. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Então, no próprio seio do cristianismo, a gente foi incorporando culto a outras coisas. Outras coisas passaram a ser mais importantes do que aqueles valores fundamentais do Evangelho, a tal ponto que chegamos a conceber que seria viável, que seria razoável até mesmo perseguir ou matar em nome daquele que foi o príncipe da paz. Ora, como chegamos a esse ponto? Só cultuando outra coisa que não o Evangelho em sua pureza. Aí ele segue falando, desses desafios, desses equívocos, especialmente no âmbito religioso da vida, onde talvez temos mais tropeçado ao longo dos séculos, porque lidamos também com coisas mais sagradas e sublimes e, portanto, também mais desafiadoras. E aí ele chega e diz assim: quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Quando ocorrer esse eclipse, então, o Cristo foi um alvorecer para a terra. Voltando ao prólogo de João, uma das frases que eu mais gosto ali do Evangelho de João, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.
a definição de João em torno do Cristo. Nele, a vida. O que é vida, nós vemos em Jesus. Nós estamos nos esforçando por descobrir o que é de fato viver, saindo do plano da simples existência para descobrirmos que não há vida de fato abundante longe do amor, longe da humildade, longe do espírito de renúncia, longe da misericórdia. Estaremos sempre tolhidos, limitados em nossa apreensão do que seja vida. Mas nele havia vida, e essa vida resplandeceu ante os olhos deslumbrados da humanidade. Sombras que se dissiparam, respostas que se apresentaram, consolo aos aflitos, mas isso de repente estava sendo eclipsado. O sol do Evangelho estava sendo eclipsado. Os que deveriam ter a tarefa de refletir a luz desse sol estavam esquecendo-se de sua função. Mas, disse aqui Jesus, nem por isso deixaria de estar bem junto, bem próximo, amando o rebanho das suas ovelhas tresmalhadas. E ele acrescenta um pouco mais adiante: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. Recapitulando aqui a profecia de Joel, que prenunciava os tempos da mediunidade universal, da mediunidade a expandir-se por todo o globo, os tempos do Consolador. E todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Então o que ele falou? Quando se desse o eclipse dos seus ensinamentos e quando a humanidade mergulhasse numa sombra muito profunda em que todos os seus desenvolvimentos, as suas conquistas estivessem a serviço da morte, como ele diz aqui, da miséria, do extermínio, do materialismo mais profundo, né? Da negação da própria alma, do próprio Criador, quando assim se desse, ele interviria e faria derramar sobre a carne a sua luz, um novo alvorecer. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas do caminho escabroso, por meio de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Então Jesus falou, previu, quando o horizonte se fizer mais sombrio, então haverei de intervir para fazer brilhar de novo no horizonte da humanidade as alvoradas do reino do Senhor, do reino dos céus, para lembrar às criaturas a sua destinação, origem, finalidade da vida. A gente mencionou que isso aqui faz uma correlação, tem um contato com o sermão profético. Jesus diz a mesma coisa lá de outros modos, de outra maneira. Mateus 24, versículos 29 a 31. Versículo 29, ele fala assim: e depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua deixará de dar a sua luz, e então as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Como que está registrado para nós o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Os Espíritos do Senhor, que são as estrelas cadentes, com o imenso exército que se move sob a sua vontade, vem espalhar de novo a luz. Vocês acham que é por acaso que o Espírito de Verdade escreve essa mensagem e inspira Kardec a colocá-la como prefácio? Deu o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra hoje aqui homenageada, neste ano relembrada pelos seus 160 anos? Quando o sol escurecesse, muitas pessoas pensavam, nossa Senhora, o sol, quando chegar o juízo final, os tempos finais, o sol vai se apagar.
Para o nosso sol se apagar, faltam ainda bilhões de anos. Fiquemos tranquilos quanto a isso. Mas não é desse sol que Jesus fala. É do seu evangelho. Quando o sol se apagasse, por quê? Eclipsado pelos interesses humanos. Por que vocês acham que Emmanuel usa essa palavrinha aqui? Quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos. O que é um eclipse? A lua, que tem a função para nós aqui na Terra, assim estabelecida pelos arquitetos divinos, de refletir a luz do sol para as noites humanas, o que acontece quando a lua se coloca na frente do sol? Ela eclipsa a luz do sol e perde a luz própria, que ela não tem luz própria em verdade, é um reflexo. O que aconteceu com o cristianismo, com nós os cristãos, quando nos colocamos à frente de Jesus? Deixamos de refleti-lo, portanto perdemos a nossa possibilidade de radiação e ainda obscurecemos, criamos empecilhos para que a luz dele chegasse a outrem. Porque temos milhões de espíritos com profundas resistências ao Cristo e ao Evangelho no mundo ainda? Porque os satélites de outrora, que devemos refletir a luz do sol de maior grandeza que é Jesus, nós o eclipsamos. Mas o Senhor então interviu e, em não existindo o sol, enviou as estrelas. Espíritos, os espíritos são as estrelas. Luzes enviadas nesse momento sombrio de profundo materialismo da humanidade, como foi o contexto de advento do Espiritismo. Vejamos lá, livro Depois da Morte, capítulo 8, a crise moral. Leon Denis a descrever o contexto em que surge a doutrina. Como o ceticismo ganhava terreno, a incredulidade, porque os dogmas já não mais respondiam à razão, mas também a ciência materialista não falava ao coração. Então as criaturas se viam no meio daquelas duas forças poderosas. Uma que falava ao coração, mas não respondia à razão, a outra que falava à razão, mas deixava o coração frio. E as criaturas não sabiam para que lado pender. A fé era projetada como sendo algo do passado, de ignorância da humanidade, e mergulhávamos naquele niilismo que culminaria e tem ainda hoje tantos efeitos perniciosos sobre a nossa sociedade, sobre a nossa humanidade. Nesse momento as estrelas caíram do céu. E a luz novamente se fez. Por isso ele prossegue aqui dizendo: sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Então, isso é o Consolador como um todo, mas em especial essa obra, em que Kardec, juntamente com os Espíritos, se debruçam mais propriamente sobre a mensagem do Cristo, para trazê-la de volta, luminosa e pujante à humanidade. Por isso, Emmanuel chegaria a assim definir no prefácio do livro Vinha de Luz: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Esse é o papel do Espiritismo. Afirmar-nos de novo, abrir de novo para a humanidade terrestre, fazê-la ver as alvoradas do reino do Senhor. Porque se o Evangelho foi o nascer de um dia belíssimo, portentoso em sua luz, passamos por uma noite na história da humanidade que agora vai cedendo espaço para um novo e definitivo dia que há de marcar a era do Espírito. Porque Paulo chegaria a dizer na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele dizia assim, que o último inimigo a ser vencido é o da morte. Porque imagina o dia em que a morte não tiver sobre nós o poder que ela tem hoje. De assustar, né? De não refletirmos sobre o que é ela ou o que vem depois dela. Imagina só o dia que todos os encarnados tiverem entendido o que Cristo disse no diálogo com a irmã de Lázaro, João capítulo 11. Se alguém crê em mim,
ainda que morra, viverá. Mas se alguém crê e vive em mim, esse alguém nunca mais morrerá. Entendem o que Paulo queria dizer? O último inimigo a ser vencido é a morte, porque no dia que você crer e viver em Cristo, não tem morte. Não há mais império da morte. É o que explica a coragem dos mártires. E é o que se prepara nos tempos que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo o exato momento, claro, um período em que se está preparando isso. Uma noite que vai perdendo terreno. Estamos ainda em escuridão? Em muitos aspectos, sim. Mas já é possível divisar, para os olhos de ver, os rubores da alvorada. Da alvorada dessa nova era e definitiva era, a do Espírito. Porque é, sobretudo, um alvorecer consciencial. O Espírito que se entende como tal e que vive como tal, não pode mais ser colhido pelas sombras da morte, pelas sombras da ilusão, porque já há claridade demasiada em sua consciência, em seu coração, para que volte de novo a essas furnas. Então, é isso que estamos vivendo agora. Isso me faz recordar uma cena, e Emmanuel vai comentar sobre ela no livro Trilha de Luz, capítulo 8. Ele tem uma mensagem comentando. O título é Meia-Noite, em que ele comenta um versículo do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, versículo 25, em que Lucas descreve a prisão de Saulo, já Paulo a esse tempo, e Silas, na cidade de Filipos. Foram presos, flagelados, mais uma vez. Paulo já tinha lá o currículo, a ficha corrida de Paulo de flagelo e prisão já era extensa. Foram presos injustamente, por óbvio, porque divulgavam a mensagem do Cristo, flagelados, lançados à prisão. Era meia-noite. Então, noite densa. Não só fisicamente falando. Você imagina, se você fosse preso injustamente, sem saber quando você vai sair, porque nem advogado você tinha. E como é que eram as prisões daquele período? Você foi flagelado, seu corpo está doendo para valer, costas estão abertas, suas mãos e seus pés estão atados. É noite, você não vê um fiapo de luz. Como é que estavam Silas e Paulo na prisão? Cantando hinos a Deus. Meia-noite. E aí os presos começam a ouvir aquilo, vão se aproximando. Quem que é isso? Quem que está cantando numa circunstância como essa? Ainda mais, os caras foram flagelados hoje, chegaram aqui e estão cantando? O que é isso? Os presos começam a se aproximar. E Paulo, que nunca perdia a ocasião de anunciar as alvoradas do reino do Senhor, porque, embora para a coletividade humana ela demandaria ainda mais tempo, para cada espírito a alvorada pode ser agora, desde já. Ele anunciava e os presos começaram a ouvir, ficaram interessados, foram se aproximando e tal. De repente acontece um fenômeno insólito, as grades da prisão se abrem, o carcereiro ouve aquele barulho, acorda, vê as grades abertas, já ia tirar a própria vida, com medo de terem todos fugido, quando Paulo grita lá de dentro: não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu, porque preferiram ouvir aquela palavra solar que o apóstolo anunciava. Porque lá fora, seus corpos poderiam estar livres, mas aqui dentro, enquanto não se libertassem por dentro, enquanto não fosse dia aqui dentro, que adianta caminhar só em busca dos dias lá fora? Então, comentando esse meia-noite, no livro Trilha de Luz, Emmanuel fala: olha, essa cena ela é muito simbólica, porque ela também reflete os tempos que nós vivemos. De certo modo, nesse ápice da transição, nós estamos como que vivendo essa meia-noite, ou essa madrugada que começa a caminhar para um alvorecer. Porque vemos sombras, sim, ainda em muitos aspectos da sociedade. O quanto ainda de egoísmo, de interesse pessoal, de corrupção, o quanto ainda de abusos nós vamos encontrar, de toda sorte, guerras, etc. Então ainda é sombra, ainda há expressões marcantes da noite.
Mas quem é o cristão nesse contexto? Quem é o espírita nesse contexto? O que não se detém na noite. O que em prece, entoando louvores a Deus pela possibilidade de servir como fizeram ali Paulo e Silas, alguém que se conecta com a manhã que se anuncia. Então a cena em si é muito simbólica porque transmite o nosso dever. Escreve para nós o que nos cabe fazer. A noite é densa. Estamos feridos, às vezes, pela perseguição do mal, pela incompreensão. Ótima ocasião para, como Paulo e Silas, nos lembrarmos da manhã que vem vindo e entoarmos hinos de louvores a Deus. Como? Servindo mais. Não desesperançando. Não deixando apagar em nossos corações, de modo algum, a chama da caridade. Porque foi o que o Mestre nos pediu. E por abundar a iniquidade, a caridade muito se esfriará. Ao falar isso, ele fala o oposto também. Né? Por abundar a iniquidade, não deixe, portanto, a sua chama se apagar. Ali, Paulo e Silas estavam cercados da iniquidade, das sombras. No entanto, acendem a luz do Espírito, a luz da fé, da esperança, a luz do amor. Porque mesmo feridos, mesmo injustamente naquela condição, segundo a dinâmica do mundo, não deixavam de servir. Como dizer que o amor é e sempre será o recurso maior que temos de cura, de libertação, de esperança, de sustentação para a tarefa, como tantos e tantos nos têm ensinado. Sermos fiéis ao amor a toda prova. Por mais seja criatura, uma criatura difícil de conviver, por mais seja criatura que se equivocou, que nos fere, que não nos compreende, não há caminho diferente do amor. Para o cristão não há. E vindo para cá eu pensava isso, né? Quando você é objeto da injustiça como eram os mártires, quando você é objeto da tirania como eram os mártires, quão mais desafiador parece amar nessas circunstâncias. Mas ainda assim, foi a força que os conduziu, os guiou. O que denota a grandeza do que nós já recebemos em termos de exemplificação dos que nos antecederam. E o que nos cabe realizar agora em termos de tarefa. Isso me leva a uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, da autoria de Fenelon. Lá no capítulo 1, no item, nas instruções dos Espíritos, a parte da nova era, tem o item 9, que é uma primeira mensagem, depois temos a mensagem de Fenelon, que é o item 10. E ele fala justamente desse processo que nós descrevemos aqui em síntese, né? Com Cristo, um alvorecer. Depois veio a noite, dos vícios, das acomodações, dos interesses que nós imiscuímos a mensagem de Jesus. E aí, ora tínhamos lampejos da luz, da verdade, ora voltavam as sombras mais intensas. Enfim, nessa alternância, chegou então o tempo em que uma nova luz se fez, pelas estrelas que caíram do céu, os Espíritos que nos foram enviados. A mensagem do Cristo revivida, explicada, amplificada, atendendo aquilo que ele havia previsto em torno do Consolador. Vos lembrará tudo o que vos disse, vos explicará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Então o Fenelon vem falando disso, mas em determinado momento da mensagem ele fala assim, olha, passados 18 séculos, o reino do Cristo ainda não veio. Mesmo com o sangue, as lágrimas de tantos mártires, de tantos heróis e heroínas da fé, esse reino do Senhor ainda permanece como sendo alvorada no horizonte da humanidade terrestre. E então ele nos conclama, voltai ao Cristo, vós os cristãos, a Ele que vos quer salvar. Por que ele fala isso? Voltai ao Cristo, dirigindo-se a cristãos? Porque por muito tempo, muitas experiências, temos sido, como nos diz Emmanuel, cristãos sem Cristo. Cristãos sem Cristo. Do Cristo, o rótulo. Do cristianismo, o verniz. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diria ou dizia há 2000 anos o grande apóstolo dos gentios.
Então, Fenelon nos conclama, mais tarde, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Vicente de Paulo também fará o mesmo, lá no capítulo 13, item 12. Lede as páginas do Cristo, vocês as deixam votadas ao esquecimento, desprezam esse código sublime. O Espiritismo não veio senão para aqueles que, em geral, têm sido mais refratários, diz Vicente de Paulo. Por isso, Fenelon fala a nós, os espíritas, hoje, voltai a Cristo. Do Cristo não mais o nome, do Cristo a vida, do Cristo o amor, do Cristo a esperança, do Cristo a integralidade de uma vida a Ele consagrada. Porque enquanto não entendemos que Evangelho e Espiritismo em nossas vidas passa por um compromisso integral de vida, estaremos ainda longe de compreender a magnitude da tarefa a realizar. E ele ainda acrescenta dizendo, depois de mencionar, voltai ao Cristo, vós os cristãos, ele ainda diz assim, e eu me lembro de um amigo, e ele comentava sempre, essa é a frase que mais me incomoda no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Fenelon fala assim, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. O meu amigo lia essa frase e falava, está de brincadeira, não é possível. Tudo é fácil. O que nos leva a compreender o seguinte, se está difícil, está faltando o quê? Mais crença, no sentido de enraizar mais profundamente essa mensagem, que é bem o espírito que a Rosana aqui nos indicou. Construamos intimidade com Cristo, seja pelo Evangelho segundo o Espiritismo, seja pelo próprio Evangelho. O Novo Testamento está lá. Nem tudo que o Cristo disse, Kardec pôde colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Voltemos lá ao Novo Testamento, o Espiritismo nos mune de ferramentas para entender o que ele nos diz. Então, enraizemos essa crença para que ela passe de crença a convicção, para que ela passe a ser a base da vida de quem vive e caminha como espírito. E mais, busquemos o amor, porque tudo é fácil àquele que crê e ama. É o que Lívia disse a Simeão, se as criaturas soubessem o quão miseráveis são as angústias e as dores do mundo, o preço tão miserável que elas representam diante da riqueza que o Senhor oferta ao coração fiel. E ele ainda deixa um alerta. Não procedeis, não atueis como as virgens da parábola, que não ajuntaram o óleo a tempo. Porque na hora de acender a luz para o caminho, ninguém poderá nos emprestar o óleo pessoal, não. E não é egoísmo aqui. É lógica de como opera a lei divina e a evolução. Luz própria a iluminar o caminho, terá de ser acendida por cada um de nós no transcurso da evolução. Porque o testemunho, gente, esses dias mesmo eu li uma mensagem do Emmanuel, Deus Conosco, ele falando assim para o Rômulo, o testemunho é sempre solitário. Por mais que você esteja cercado, por mais que você tenha pessoas ao seu lado que partilham o ideal, o testemunho é você com o seu coração e Deus. E se você não tiver luz própria, o outro pode ter a maior luz do seu lado, ele não vai conseguir iluminar o caminho para você. Claro que a gente se inspira nos que acenderam luz para acender a nossa, mas o óleo quem tem de ter somos nós mesmos. Então ele deixa lá esse alerta. E isso me trouxe a uma outra mensagem do Emmanuel, que anteontem, inclusive, eu descobri, é a primeira vez que eu li essa mensagem, né? Por mais que a gente leia Emmanuel praticamente todos os dias, há uns bons anos, essa foi a mensagem que eu li, essa mensagem eu li pela primeira vez há 2 dias. E eu achei ela sublime, assim. Não vou lê-la inteira, mas ela está no livro Brilhantes no Caminho. Aliás, esse foi um outro livro também que eu descobri, Brilhantes no Caminho, né? Não conhecia esse livro. Amor Fiel. Conectando lá ao início. Um dia, o Cristo pronunciou a divina palavra, amor.
e os mártires ébrios de esperança descerão a ser. Por quê? Porque descobriram, porque construíram um amor fiel. E é dessa fidelidade que o mundo precisa ao Cristo. É dessa fidelidade, ou é com essa fidelidade que ele conta. Porque em determinado momento da mensagem, Emmanuel vem falando das dificuldades que nós vivemos na transição, falando como que certas visões religiosas não mais respondem ao anseio dos corações, que tem, como ele diz aqui, fome de verdade de Deus, mas que não encontram aquilo que nutre ao mesmo tempo coração e razão. Que nutre essa fome de Deus, mas também de verdade, de compreensão da lei divina. Então ele vem falando isso. Em semelhantes contingências, o homem verificou que era impossível conservar insatisfeita a sua fome de verdade de Deus. Então, boa parte dos dramas que nós vivemos hoje enquanto humanidade é a descoberta por parte de cada um dessa fome que ela tem de verdade de Deus, mas que ela tem buscado preencher com outras coisas. Então nós estamos despertando para isso agora, que a sede que nós temos o mundo não poderá saciar, tampouco a fome que temos o mundo poderá nos nutrir, alimentar. A época das máquinas chegou, diz Emmanuel, aos vossos círculos, tentando sufocar-vos preciosas conquistas. Problemas angustiosos surgiram em toda parte, porque naturalmente elas vêm a serviço de um progresso para nos libertar, digamos assim, nos eximir de certas atividades para que tenhamos tempo para outras. Mas é claro que a adaptação ela não é rápida e muitas das vezes aquilo que é útil acaba sendo mal utilizado e acaba revertendo em prejuízo quando não sabemos utilizar. Isso vale para todos os inventos humanos, inclusive para as tecnologias mais recentes que temos descoberto. Da inteligência artificial, chat GPT, as redes sociais, a seja o que for. A imaginação envenenada, por séculos de vícios, de interesse pessoal, criou postulados políticos perigosos. E os monstros da guerra voltaram a pairar ameaçadores sobre o lar humano. Então, horizontes que estão aí presentes no mundo, nos mais diversos espectros, ideias ou ideologias que às vezes deturpam a visão da criatura do que seja a vida. Muitas delas muito baseadas no materialismo, num egoísmo individual ou coletivo, muitas dessas ideias desviando-nos o foco da fraternidade, do amor, do pacifismo, da espiritualidade, vão, digamos assim, cativando muitos e muitos corações e consciências, mantendo-os presos dentro dessas teias de ilusão. A ciência colabora no conflito, emprestando seus valores às ideologias da morte. Porque uma ciência materialista, que ainda vai resistindo ao intercâmbio com a ciência do espírito, vai alimentando muitas vezes doutrinas materialistas, que estão aí a campear no mundo. A eutanásia ganhando cada vez mais espaço, lá já na Europa, a questão do aborto e outras tantas coisas que ainda alimentam essas ideologias da morte, porque afiliadas ao materialismo, à incompreensão da realidade espiritual de si e da vida. E a alma humana, frente à poderosa realidade da vida eterna, sentia frio. Então esse foi o contexto de surgimento do Espiritismo. A humanidade sentia frio e ainda hoje muitos corações sentem frio, sem saberem onde encontrar o sol que as possa acolher, acalentar e iluminar para o caminho. Somente a fé, somente o poder de Deus poderão estruturar a consolidação de seus patrimônios imperecíveis. E eis que tendes, na revivescência do Evangelho com o Espiritismo cristão, o movimento novo destinado a localizar a luz dos tempos futuros. Então, o Evangelho redivivo, a revivescência do Evangelho no Espiritismo cristão, a localizar a luz, isto é, novamente o farol, novamente o sol, que há de nos orientar os passos em busca desse horizonte do porvir. O sol do Espírito que se anuncia, o sol do amor que volta a brilhar, o sol da verdade poderoso, diria Eurípides Barçanufo, que volta a raiar para as consciências do mundo, para aqueles, claro, que quiserem deixar as suas furnas de ilusão. O Espiritismo é tal qual o Cristo, a dizer para Lázaro:
sai para fora, a convidar a humanidade de volta a banhar-se no sol da verdade e do amor. Estamos, porém, sob o ponto de vista religioso, quase sós. E a obra pede corações devotados e braços cheios de heroísmo. Porque essa área é grande, mas os ceifeiros são poucos, já dizia Jesus. Porque ceifeiro verdadeiramente comprometido, gente, ainda são poucos. Mas um coração valoroso com Cristo vale por 100, vale por 1000. Exemplos não nos faltam disso. O quanto fez um Eurípides, o quanto fez um Bezerra, o quanto fez um Chico, o quanto fez um Caibar Schutel. Corações que valiam por 1000, pelo heroísmo nos braços e pela devoção a toda prova. A humanidade está cansada de promessas e de livros, de teorias e de interpretações literais em torno do Evangelho. Ao longo dos séculos, muitas promessas, quantos e quantos livros. Às vezes a gente vai se debruçar um pouco sobre as visões mais tradicionais da teologia, a gente vê que tem rios e rios e rios de tinta escritos sobre tal epístola de Paulo, sobre tal epístola de Pedro, sobre tal trecho do Evangelho. Mas o sentido, a interpretação está tão longe da realidade que o Espiritismo nos revela. Por isso, Emmanuel chegaria a dizer que, infelizmente, muitas vezes a teologia é o museu do Evangelho. E essa é uma verdade que cada vez mais constatamos. Rios e rios de tinta escritos, mas longe de uma realidade, baseada nos fatos, nos fenômenos. Daí a fortaleza do Espiritismo, daí a base tão sólida do Espiritismo, como Kardec vai falar no capítulo 1 do livro A Gênese. Então, muitas teorias, muitas promessas, interpretações literais, ainda hoje, em torno do Evangelho, quantas interpretações, às vezes, tão superficiais. Eu me recordo, há algum tempo, a gente fazia um estudo lá no NEP, depois a gente transformou numa palestra, em torno de Adão e Eva. E, assim, quantos corações a gente já travou contato, às vezes dentro do próprio Espiritismo, que reputam aqueles textos a um passado obscuro, infantil, ingênuo da humanidade, como se nenhum valor tivesse. E aí você vai fazer o estudo à luz do Espiritismo, você vê, meu Deus do céu, que grandeza de conceitos, de estudo da natureza psicológica do ser humano, ali. Agora acessados pelas chaves do Espiritismo, do Evangelho redivivo. O homem reclama os frutos do tempo, e é por essa razão que Jesus espera dos colaboradores da atualidade as máximas expressões do amor fiel. A restauração do Evangelho não virá sem revivescência dos sacrifícios. Claro que os circos serão outros, mas não imaginemos que a revivescência do Evangelho virá sem sacrifícios. Porque o coração que entrou na seara com Cristo e nela tem perseverado, sabe a dimensão das renúncias e dos sacrifícios que lhes serão pedidos. Emmanuel chegou a dizer para Chico e para todos nós, preparando para a tarefa árdua que ele teve e desempenhou tão bem. Chico, uma tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. E mesmo tendo pouco tempo de caminhada na seara espírita, quantos corações já temos visto ficarem pelo caminho? Mas o chamado do amor está aí a ecoar. A palavra divina segue sendo pronunciada e agora aos 4 ventos, em todos os cantos, pelas vozes dos imortais, convidando de novo os que estão dispostos a descerem aos circos. Não os circos das feras, mas o mundo convertido em circo pelas ilusões que ainda campeiam, pelas perseguições que surgem naturalmente àqueles que querem apresentar um paradigma, uma proposta diferente de vida. O humilde, pela simples humildade cultivada, há de incomodar ainda por muito tempo o orgulhoso ou os orgulhosos e ser por eles perseguido. O que se propõe a perdoar será ainda por muito tempo taxado de tolo. O que se propõe a amar a toda prova será por muito tempo ainda na terra tido como um utópico, como um insano. Mas não foram esses os que transformaram a história da humanidade? Os que acreditaram nisso e foram fiéis a esse amor? As catacumbas antigas estão distantes. Os circos do martírio desapareceram.
mas prevalece ainda a zona inferior da vida que o discípulo precisará combater e vencer para a vitória do Mestre Divino. Em nós, primeira instância de luta, de batalha, mas também resistências do entorno. Até que a luz prepondere, a sombra muitas vezes buscará cercar aqueles que acendem luzes no caminho. O livro é a oração de cada um. O ensinamento é o exemplo vivo. A crença é a vida íntima, cultivada com Cristo, né? Eis porque compreendemos a extensão de vossos trabalhos e renunciações. Ele está falando a nós, espíritos. E está dizendo, eu compreendo a dimensão dos vossos trabalhos e renunciações. Ele falava isso ao Chico, que psicografava a mensagem. Ele falava isso aos que leriam a mensagem naquele dia. Mas ele fala isso a nós, os que aqui já estivemos dispostos a ser fiéis a esse amor. Não vos desanimem, todavia, as hostilidades encontradas. Jesus permanece ao lado dos discípulos fiéis até o fim dos séculos. Não vos faltará o apoio divino, como não vos faltarão os alvitres do alto. O Senhor guiará os nossos passos, desde que lhe ofereçamos a terra do coração. Que os seus mensageiros encontrem sempre em vossas almas o terreno preparado às divinas semeaduras. Eis o que nos está proposto, meus amigos. Um eco daqueles séculos, daqueles dias gloriosos que a humanidade viu quando do advento do Evangelho. De novo, um novo alvorecer, um novo dia a se anunciar. Felizes os que puderem trabalhar com essa consciência ou com essa perspectiva de que não são somente os trabalhadores da última hora de uma noite que passa, mas sim da primeira hora de um dia que se afirma. A todos que o Senhor nos abençoe e que repitamos sempre, na Câmara Sagrada do Coração, sejam quais forem os horizontes que se nos anunciem, que repitamos sempre, como os mártires de outrora, sobressaltados pela força convidativa e transformadora do amor. Ave Cristo. Muita paz a todos.